E aí, Davi, tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo bem. Vamos falar sobre aqueles sistemas automáticos de lubrificação? Aqueles Vamos. que são normalmente instalados nos mancais de rolamentos e difícil acesso? Vamos, isso é algo muito importante que tem tido aí uma aceitação e uma maior necessidade por parte dos mantenedores. Caramba, hein? O pessoal da manutenção, para não falar mantenedores, né? E é algo muito interessante mesmo, como eu estava comentando, especialmente nos pontos de difícil acesso. Isso, que a pessoa não consegue chegar de jeito nenhum. Exato. Às vezes em situações de elevada de risco, altura. Exato, às vezes precisa desligar o equipamento, porque, sei lá, vai passar próximo a um forno, por segurança e tudo mais. Sim, então, sim. Você tem, na verdade, vários pontos que você consegue ter uma melhoria com esse tipo de equipamento, de sistema, né? E isso ajuda a garantir a lubrificação, né? Uma vez que esteja definido corretamente o produto, Sim. definido corretamente o tempo de lubrificação, né? Um sistema de lubrificação como esse só tem a agregar. E o mais interessante é que a gente define, né? Por exemplo, você tem lá... Depende muito do volume do reservatório, né? Mas às vezes você tem aqueles de 120 ml, né? Ou 120 gramas, depende da densidade 25. da graxa, 125, tem outros um pouco maiores. Exato. E aí você basicamente define em quanto tempo que vai ser consumido todo aquele conteúdo, né? E aí você ajusta. Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte, eu vou... Dependendo do cálculo que você vai fazer, que é exatamente qual é o intervalo de relubrificação, qual é a quantidade de graxa que vai ser aplicada em cada uma das bombadas, vamos dizer assim. Exato. Aí você define em quanto tempo que aquele conteúdo vai ser totalmente consumido, né? Exato. É assim que funciona. E o pessoal tem que ter muita atenção que se você pega, por exemplo, um sistema de 125 centímetros cúbicos, né? Ou ml, a quantidade vai variar conforme a densidade do produto, que obviamente ele não vai caber num rolamento muito grande, toda aquela quantidade, né? Então você tem que ter ali uma atenção em relação ao espaço vazio que vai ser necessário para fazer espaço vazio necessário para a lubrificação, né? Sim. A quantidade ali, 1/3 ou 100%, versus quanto um dispositivo desse de 125 centímetros cúbicos entrega por bombada, né, por momento de lubrificação. E não devemos esquecer nunca, independente do tamanho do sistema, é muito importante que a primeira lubrificação já seja feita de forma manual. Antes da montagem. Antes da montagem. Né? E normalmente o que você tem, você vai realmente fazer um setup ali de período de lubrificação e quanto tempo vai acabar durando todo o reservatório. Aquele reservatório, o cartucho. Exato. Na verdade a gente está pensando exatamente nisso. É fundamental que a lubrificação inicial seja feita antes da montagem. Então você pega, a gente auxilia na identificação do lubrificante, qual é a condição exata, qual vai ser o produto. Exato. E aí a lubrificação inicial é feita manualmente. Então se coloca a quantidade de graxa e o lubrificador automático, vamos dizer assim, né, o sisteminha de lubrificação automático, ele é responsável pela relubrificação. Exatamente. Então ele vai alimentando com a quantidade de graxa e no intervalo que a gente setar, que ajustar, para fazer a relubrificação. Exato. E isso ajuda muito porque o visual, muitas vezes, é possível de ser feito e saber se de repente está realmente funcionando ou não, mesmo em difícil acesso, né? Muitas vezes, quem não dá para chegar próximo, o camarada vai lá, coloca uma escada, com todos os equipamentos de segurança, porque está indo para alguma altura determinada e consegue visualizar até se o sistema está funcionando, né? Não é porque o sistema está lá que ele é a prova de falhas, certo? É muito mais rápido e fácil o lubrificador ou o mecânico responsável pela lubrificação verificar se o equipamento realmente está funcionando ou não, né? E é muito importante que vocês tenham realmente a orientação com o sistema que vai ser utilizado ou não, a quantidade de graxa a ser utilizada, o produto, enfim. E não só de graxa, né? Nós temos aí sistemas que são possíveis de ser utilizados para uma lubrificação com outro tipo de corrente, lubrificante, especialmente a lubrificação de corrente.
Muitas vezes você tem aí sistemas como uma litografia, que as correntes estão em pontos altos, né? E você tem ali a questão de, ao invés de usar um sistema dos antigos centralizados, com tubulação, você pode montar, conforme o tamanho da corrente, 2 ou 3 pontos com os sistemas, os dispositivos de lubrificação, né? E o óleo é mais fácil ainda de visualizar do que a graxa. E acho que uma coisa bem interessante que você falou, a questão da facilidade de visualização. Contaminei. A gente primeiro consegue saber que tem um sistema instalado. Exato. Porque quantas vezes a gente já vai em várias empresas, em várias fábricas, que você olha e você não sabe, você vê aqueles pontos lá longe da máquina e você fala assim, ali com certeza ninguém chegou. Sim. Se já tem um sistema desse que de longe você consegue enxergar que ele já está lá, então será parte do pressuposto que ele se preocupou com aquele ponto e já instalou, certo? Verdade. Depois você vai verificar tudo aquilo que você comentou. Se realmente ele está funcionando, se ele não está, se ele está sendo ajustado exatamente naquelas quantidades, naqueles tempos, né, naqueles intervalos de tempo, então você consegue ver tudo isso. Então, acho que é muito bom. E acho que é um sistema que não tem muito como voltar atrás, né? Exato. Quem normalmente tem esse sistema de lubrificação automatizada nesses pontos, nesses mancais e rolamentos, ou mesmo em correntes, como você citou, ou até mesmo em outros elementos de máquina, com certeza absoluta fica muito feliz com isso e sabe que é um caminho meio sem volta. Sim. E é um caminho bom. Sim. E que a gente espera poder agregar isso em pouco tempo. E o pessoal precisa observar que existem sistemas que são possíveis reabastecer com o lubrificante e sistemas que não são possíveis de reabastecer. Então você tem ali esses dispositivos, muitos eles são hermeticamente fechados, são envasados dentro da fábrica e depois já fechados com o sistema hoje. A maioria é eletromecânico, né, de acionamento. Acredito que não se tenha mais o sistema com gás, como acho que não. Os primeiros sistemas se tinha, onde você colocava lá uma pastilha conforme a cor e ele já dava ali o tempo de gás que seria liberado para acionar o mecanismo, né? Por uma garantia de sistema, de funcionalidade. Hoje literalmente todos são eletromecânicos, mas você tem bons sistemas aí também, na qual o cliente pode reabastecer com graxa, sem precisar ficar tendo um custo extra com os sistemas lacrados, né? É uma vantagem. Só toma cuidado na hora com que vai reabastecer, né? Às vezes dá uma misturada danada, tem uma série de problemas. Misturar graxa, né? Você já viu esses sistemas também instalados numa posição que a gente nunca imaginou, que é na parte de baixo? E colocado invertido, já vi, mas com certeza tem que ser os lacrados, né? Vamos dizer assim, os hermeticamente fechados e com um bom sistema mecânico para poder funcionar. Exato, para que ele realmente consiga vencer a ação da gravidade e não pressurizar, mas mandar o lubrificante lá para dentro. Com óleo, com certeza, isso não dá para ser feito. Não, mas com graxa ele vai funcionar. Mas com graxa é possível, sim. Ele vai funcionar. Legal. É isso aí. Maravilha.